Olá pessoal, eu sou André Miranda, aqui do canal XMath. E na aula de hoje vamos continuar sobre conjunto dos números reais. Essa é a nossa quinta aula do curso Matemática na Educação Básica 3. E se você quiser conhecer as outras aulas que nós fizemos, aqui no link da descrição do vídeo, que temos lá a playlist completa, a série com todas as aulas que nós fizemos até aqui sobre matemática básica. Vamos à aula! Primeiro, para entender o conjunto dos números reais, é preciso saber o que são números irracionais. Então, nós vemos aqui que todo número racional, como a gente estudou, ele tem um ponto correspondente na reta numerada. Mas nem todo ponto da reta numerada corresponde a um número racional. Assim, o conjunto Q não preenche toda a reta numerada. É como se existissem buracos a serem completados com outro tipo de número, os números irracionais. Caso vocês queiram ver a aula que falamos sobre números racionais, clique no card que está passando aqui em cima. Foi a nossa quarta aula. Então, como nós podemos observar aqui, eu tenho os números naturais, o 0, 1, 2, 3 aqui. Também são inteiros, completando com o menos 1, menos 2, menos 3. E completando também com as frações que aparecem aqui, e os números decimais. Menos 5 sobre 2, menos 1,5, menos 1 meio, 0,5, 3 meios e 5 meios. E aí são os números racionais. Só que acontece que entre esses números, existem também uns números que a gente está chamando agora de irracional. Por que irracional? Porque ele não pode ser escrito na forma de um número racional. Esses números são aqui, circulado, o raiz de 2, o E, que é o número de Euler, e o π, que é o número que a gente conhece para calcular a área de círculo, não é isso? Esses números aqui, eles não podem ser escritos na forma de fração. Nós não conseguimos escrever esses números na forma de frações. Eles não sendo racionais, é denominado números irracionais. Por muito tempo, acreditou-se que os números racionais eram suficientes para medir todos os segmentos de reta. Ou seja, que todos os segmentos de reta eram comensuráveis. Os discípulos de Pitágoras também acreditavam nisso. Mas foram eles próprios que descobriram que o lado e a diagonal de um quadrado são segmentos de reta incomensuráveis. Então, como vocês podem observar aqui, nós temos um quadrado de lado 1 e a sua diagonal vai medir exatamente raiz de 2. Ou seja, é um segmento de reta que tem aqui os vértices no quadrado, mas a medida dele corresponde a um número irracional, que no caso aqui é o número raiz de 2. Observe aqui o cálculo que foi feito para descobrir a diagonal raiz de 2 para este quadrado de lado 1. Observe que a raiz de 2, se nós tentássemos descobrir qual seria o valor da raiz de 2, então a gente tenta o seguinte, o número 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1. E 1, no caso, é menor do que o 2, o valor que está aqui dentro da raiz. Então, não serve 1 ao quadrado. Quando a gente testa o 2, a gente vai ver que 2 ao quadrado é igual a 4. E 4 é maior do que 2. Então, o que a gente leva a concluir? Que raiz de 2 está entre 1 e 2. A resposta está aí. E aí a gente tenta agora com 1,4. 1,4 ao quadrado, a gente achou como resposta 1,96. Mas observe que 1,96 também é menor do que 2, o número que está aqui dentro da raiz. Então, testamos 1,5. Quando colocamos 1,5 ao quadrado, achamos 2,25. Mas 2,25 passou do valor de 2, ele é maior do que 2. Então, a gente conclui agora que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. E continuamos nossa tentativa. Vamos aqui para 1,41. 1,41 ao quadrado deu como resposta 1,9881. E 1,42 ao quadrado deu como resposta 2,0164. Observe que, no primeiro caso, 1,41 ao quadrado, o resultado é menor do que 2. E no segundo caso, foi 1,42, o resultado deu maior do que 2. Então, nós chegamos à conclusão que a raiz de 2 está entre 1,41 e 1,42. Vamos aqui para o último teste. Vamos botar aqui 1,414 e 1,415. Olha que no primeiro caso, a gente chega no valor quase igual a 2, 1,999396. Mas ainda é um número menor do que 2.
E no segundo caso, de 1,415 elevado ao quadrado, nós chegamos a 2,002225. Ainda é também um número maior do que 2. A conclusão é que raiz de 2 vai estar entre 1,414 e 1,415. Então, isso leva a concluir que eu não consigo escrever, eu não consigo achar um número que eu possa escrever na forma de fração. E isso vai levar à conclusão que esse número é chamado de um número que não é racional, ou seja, é um número irracional. Aí aparece então o conjunto dos números irracionais. Antes de chegar nos reais, nós nos batemos com essa categoria de número que são os números irracionais. Então o conjunto dos números irracionais é denotado por i. E segue abaixo alguns exemplos de números irracionais. Observe que aqui a raiz de 2, como a gente começou a tentar fazer, qual seria o valor dela, a gente achou 1,41421, e observe as reticências aqui, que indica que não tem fim. E também não é uma dízima, né, que nós também estudamos na aula passada, na quarta aula. A mesma coisa para o número π, eu também não consigo escrever ele na forma de fração. E tenho aqui também o número φ, é o número de ouro. Eu tenho aqui 1 mais raiz de 5 sobre 2, que equivale a 1,61803, e segue aqui infinitamente, alternando aqui vários algarismos, sem necessariamente ter uma lógica e nem uma sequência racional, né? Conjunto dos números reais. Então, agora nós conseguimos entender o que vai ser o conjunto dos números reais. Ou seja, a reunião do conjunto dos números racionais com os números irracionais, nós vamos obter o conjunto dos números reais. Nós tínhamos o conjunto natural, que estava incluso dentro do conjunto dos números inteiros, representado pela letra N, os naturais, o Z, os inteiros, e eles dois estão inclusos dentro do conjunto dos números racionais, que é denotado aqui pela letra Q. E o que não é racional, a gente chama de irracional. Então você percebe aqui que está do ladinho, aqui representado pelo conjunto cinza, né, pela letra I, o conjunto dos números irracionais. E englobando todos esses conjuntos, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, é o que a gente vai chamar do conjunto dos números reais. Então é o conjunto maior aqui, engloba tanto os racionais quanto os irracionais. E caso vocês queiram ver toda essa sequência que nós vamos estudando aqui nessa aula, você clica no card aqui que está passando aqui em cima, que nós temos a playlist completa com todas as aulas sobre todos os conjuntos que estamos apresentando aqui, dos naturais até os reais nessa aula. Conjunto dos números reais, vamos lá. Como constatamos, os números racionais eles não são suficientes para preencher todos os pontos da reta numerada. O conjunto R ele pode ser visto como um modelo aritmético de uma reta, como vocês estão vendo aqui embaixo, a reta e todos os números, naturais, inteiros, racionais, irracionais, e ao conjunto desses todos os números na reta numerada, a gente vai definir ela como um conjunto dos números reais. Então, esse é um modelo aritmético, mas temos também o modelo geométrico que nós acabamos de ver lá, o diagrama de Venn com o conjunto dos reais, englobando todos os outros conjuntos numéricos. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Não perca essa série, fique atento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e dá seu like aí e acompanhe a nossa próxima aula. Nossa sexta aula vem aí. Não perca. Conto com vocês. Um abraço e até mais.